Está buscando uma visão sólida para a próxima semana? No Mercados e Tendências de hoje, te mostrarei os principais gráficos relacionados aos eventos de alta volatilidade do calendário econômico. Os principais eventos da semana serão o PIB do Japão, a decisão da taxa de juros da Austrália, o CPI do Reino Unido e, nos Estados Unidos, as atas do FOMC e os PMIs. Diante disso, os instrumentos selecionados foram o dólar americano com iene japonês, a libra esterlina com dólar americano e o dólar australiano com dólar americano. No gráfico do dólar com iene japonês, podemos observar em 4 horas que as médias de curto prazo elas estão apontando para um momento altista, mas a tendência principal, segundo a média mãe de 200 períodos em azul, é baixista. Traçando uma retração de Fibo para pontos de retomada da tendência principal, podemos observar o seguinte: nós estamos entre 38% e 61%. Só que em 61% nós temos a média de 200 períodos posicionada lá. Então a gente pode sim contar que esse será o ponto-chave. E a partir dele nós poderemos ter um ensaio para a reversão total da tendência, dependendo do dado, lógico, ou a continuidade do movimento baixista. É importante você entender que os pontos principais da semana serão 155,793, 157 com 142, 158 com 878 e os suportes críticos de 153 com 917 e 150 com 928. Agora, na Libra com o dólar, observamos que os preços, após uma série de fundos mais baixos, resolveram firmar uma tentativa de inversão da tendência. Nós temos uma tendência principal baixista, porém, o preço já inverteu a média de 200 períodos, isso é um indicativo, porém está lateral em uma espécie de cunha ascendente. Quando a gente observa o contexto da tendência principal de longo prazo, a gente vê que temos o ponto crítico também de 61%, que já foi visitado anteriormente 2 vezes, né? Vamos colocar assim. A primeira ele chegou perto e depois ele cravou. Vai ser visitado novamente. E aí, isso certamente vai definir o que acontecerá. É importante a gente entender que esse tipo de estrutura que foi criada, ela tende a beneficiar os vendedores, tá? Só que, caso 61% seja rompido, nós teremos uma hipotética reversão amparada pela média de 200 períodos, tá? Então, inicialmente, eu veria esse ponto crítico, tá, da estrutura como o seu teto. Então, vamos cuidado com falsos rompimentos aqui nesse teto. Caso ele passe, ele pode sim buscar inicialmente 1,26553. Agora, caso nós tenhamos dados que corroborem, tá, a continuidade deste movimento macro de baixa, aí sim a gente vai ter o rompimento de 1,23664 e aí ele desce até a mínima visível. Só que ele está acumulando, então certamente esse acúmulo tem uma ligação direta com a importância do dado. Fiquem atentos a esses pontos, como ponto-chave principal 1,25344, seguido de resistência em 1,26553 e 1,28110.
e os suportes principais de 1,23664 e 1,20994. No AUD-USD, já observamos uma tendência baixista cansada. Essa tendência ela segue um longuíssimo prazo, porém ela já está mostrando sinais de cansaço. Visto isso, a média de 200 períodos já deu a abertura aos comprados de firmar suas posições e certamente, a depender do rompimento de 0,63092, vamos nos ver em 61%, 0,64502. Então é ficar atento. Caso falhe este rompimento ou falhe em ultrapassar 61, nós podemos visualizar a partir deste exato acontecimento o fundo de 0,60875. Então fica atento, porque nós temos um alargamento, tá? Nesse fundo, e os alargamentos denotam a força da indecisão, ou seja, os mercados estão muito indecisos, porém há muita volatilidade. Isto é o alargamento. Teremos grandes oportunidades, mas devemos sempre agir em consonância com os dados e suas implicações. Continue conectado a FP Markets em nossas redes sociais e até a próxima semana.